Hoje eu quero falar sobre milagres. Quantos precisam de um milagre em alguma área aí? Diga glória a Deus. Assim, eu preciso de um milagre. Amém? Irmãos, quero trazer uma palavra hoje, atitudes que liberam o milagre. Ao ler a palavra de Deus, e por toda a Bíblia, as pessoas que foram tocadas por milagres, receberam milagres, eles tiveram uma atitude, tiveram uma postura referente ao milagre, querido. O nosso problema, muitas vezes, é que nós lemos a palavra de Deus e não cremos que Deus continua fazendo milagres. Quantos acreditam que Deus ainda, Ele cura, salva e liberta? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Agora, nós precisamos crer que os valores que tocam o coração de Deus, eu fico pensando, por que às vezes você vem num culto, tem um irmão aqui do seu lado sentado, ele está se acabando na hora do louvor, ele está assim, recebendo tudo na hora do louvor, ele está assim chorando, crendo, ele vai na frente, oferta a hora, mas tem um do lado, um atrás, indiferente, olhando no WhatsApp, ele não é tocado, o coração dele não é largado. Eu fico pensando, por que aquele irmão está recebendo tanto de Deus? Nós vemos no encontro, nós vamos ter um encontro agora, no final de semana, amém? Amém? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Não é do Datafolha nem de Ibope que é comprada, essa é verdadeira. Quem aqui não fez o encontro ainda? Levanta a mão. Levanta a mão, alto, bem alto, alto, mais alto. Aleluias, aleluia. Levanta a mão, deixa eu ver. Você não fez o encontro? Por quê? Pergunta para ela por quê. Pergunta para a pessoa do seu lado por quê. Você quer ter uma experiência marcante que vai mudar a tua história? Fala uma experiência marcante que você teve. Vou dizer para você que o encontro com Deus foi uma das maiores experiências que eu participei na minha vida cristã. O encontro com Deus é poderoso, amém, queridos? Quantos vão convidar alguém para o encontro esse final de semana aí? Quantos estão comprometidos comigo, vai levar alguém para o encontro para pregar o evangelho para ela, no nome de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Vamos sair daqui semana que vem com 3 ônibus lotados, para nós irmos lá receber de Deus, vai ser poderoso em nome de Jesus. Quantos aqui conhecem uma pessoa que não conhece o amor de Deus, que precisa de Jesus? Levanta a mão aí, fala para ela assim, convida essa pessoa para o encontro em nome de Jesus. No encontro nós fazemos apelo no encontro, nós oramos no encontro, tem gente que recebe tanto, no final eles vêm falar para mim, pastor, que lugar maravilhoso, eu nunca participei de um lugar assim, pastor, Deus falou tanto comigo, pastor, eu preciso mudar minha vida, eu vivia acusado, amargurado, mas Deus transformou minha vida, tinha tantas coisas no meu coração que precisavam se encaixar, pastor, muito obrigado por ter me convidado, muito obrigado. Eles falam em lágrimas, mas tem pessoas que acabam o encontro, vão embora para casa, indiferente, sem ter recebido nada. Qual que é a diferença? Por que uns recebem tanto? É a mesma palavra, é o mesmo lugar, é o mesmo texto, é as mesmas ilustrações, são as mesmas músicas, a mesma cadeira, a mesma data, as mesmas horas, o mesmo final de semana. Até a mesma comida e o mesmo tempero é o mesmo. Mas por quê? Fala para o seu irmão, você sabe por quê? Por que também quero falar outra alegoria? Por que tem às vezes... Eu lembro, irmãos, eu me batizei no dia 20, eu me converti no dia 20 de abril de 2001. Eu me batizei, a igreja que eu era, demorava para fazer batismo, eu batizei depois de 1 ano, só para você ter noção. Eu já ia liderar a célula, eu não era batizado ainda. E aí, eu me batizei, e eu, vendo a foto dos meus irmãos, os irmãos que batizaram no mesmo dia que eu, muitos irmãos batizaram no mesmo dia que eu. E aí eu fico analisando a vida de muitos irmãos que eu nem sei onde estão mais, não sei nem se está convertido ainda, não sei se nem está na igreja ainda. Não, eles eram convertidos porque eles batizaram. Mas qual que determinou um caminho de uns, caminho de outros, aqueles que cresceram no Senhor, aqueles que avançaram, aqueles que... Tem irmãos que começaram a igreja conosco, esses dias veio uma foto no meu Facebook do nosso primeiro encontro com Deus. Primeiro encontro. E aí o primeiro encontro, muitos irmãos estão na mesma, estão crentes, servindo a Deus, mas estão na mesma coisa, com a mesma maturidade, com as mesmas atitudes, com as mesmas mimimi, com as mesmas manhas, com as mesmas crises.
E tem outros não, que cresceram, avançaram, cresceram no Senhor, cresceram em caminhar, conhecer o Senhor, cresceram em maturidade com Deus. Qual que é a diferença? Você conhece gente assim na igreja que serve a Deus tanto tempo e ele parece ainda uma criança. Paulo fala, quando nós éramos meninos, comíamos como meninos, falávamos como meninos, andávamos como meninos, vestíamos como meninos, mas quando nós viramos adulto, nós devemos falar como adultos, andar como adultos, se comportar como adultos. Então a vida é um crescimento. Mas por que pessoas não crescem? Por que pessoas não avançam? Por que pessoas não acontecem? Casamentos não amadurecem. Irmão, você casou 1, 2, 3 anos, é normal ter brigas, é normal ter problemas de relacionamento, é normal porque você está se conhecendo. São duas pessoas imperfeitas, duas pessoas pecadoras, vivendo junto agora. Aí você fala, meu marido mudou nada, é que você não conhecia ele, filha. Agora você descobriu que ele tem chulé, que ele tem mau hálito. Normal isso, amém? Mas você não conhecia, porque quando você namorava, era um romance, meu amorzinho. Quando você namorava, ele comprava bombom da Cacau Show e da Copenhague. E agora ele leva um batom e um bis para você. E olha lá. Então presta atenção que eu vou te falar. Qual que é a diferença? Por que muitos recebem milagre e outros não? Por quê? Eu quero ler um texto da palavra de Deus, o texto que o Dani leu. Abra comigo a tua Bíblia em segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7. Segundo livro de Reis, eu estou sem o passador do slide, você vai me acompanhando aí, Mateus. A Bíblia diz assim, quantos acharam, amém? Segundo livro de Reis vem depois do primeiro livro de Reis, amém? Amém? Vamos lá, a Bíblia diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Olha a situação dessa mulher, viúva. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. O marido era homem de Deus, temia Deus. Agora acaba de chegar ao credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Presta atenção. Hoje em dia, seu nome fica sujo. O máximo que acontece com você, você dá um cheque sem fundo, pagar o cartão de crédito, entrar no limite, não pagar Casas Bahia, seu nome vai para SPC e Serasa. Se você tem uma ação na justiça, eles vão penhorar o seu bem. Se você tem alguma coisa no seu nome. Mas se não tem nada no seu nome, não vai acontecer nada com você. Porque no Brasil, dívida não é crime. Amém? Agora, naquela época, se alguém devesse, sabe o que acontecia? Eles poderiam tomar os seus filhos. Veja bem. Eu sei que tem um candidato aí que quer pagar a sua dívida. É até interessante a proposta dele, econômica, né? Sim, é até interessante. Agora, aquela mulher, os caras queriam tomar o filho dela. O filho dela. Porque ela estava devendo. Se você fosse, se os credores foram tomar seu filho, se você tivesse nome sujo, você tinha filho ainda? Não responde. Imagina o desespero daquela mulher. Então a Bíblia fala assim, perguntou-lhe Eliseu era o profeta, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela falou, o que tem na sua casa, mulher? Nós precisamos resolver essa dívida aqui. Vamos ligar lá, vamos fazer um acordo. Ela disse, tua serva não tem nada em casa senão a botija de azeite. Alguém já passou uma situação dessa? Que você abre a geladeira faz... Quem já chegou em casa do culto? Falou assim, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Aí você abre a geladeira, mano. Tem coisa, tem panela, tem arroz, feijão, mas você não quer comer isso. Você quer comer uma coisa assim. Uma coisinha, né, Beth? Você não ficou com vontade de comer alguma coisa assim que não tinha? Não é comida, não é arroz e feijão, isso é barato. Alguma coisa assim mais suculenta, mais saborosa. Ou tomar alguma coisa mais saborosa, mas não tem nada. Então essa mulher estava assim. Olha a situação dessa mulher. Essa mulher precisava de um milagre. Essa mulher tinha um problema. Essa mulher tinha um problema. Você não tem problema, ela tinha um problema.
Perder os filhos deveria ser um grande problema. E aí o profeta vai falar para ela assim, disse-lhe, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Depois entra, fecha sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite. Por isso que lá no filminho que o Dani passou, o profeta estava deitando aqui, a mulher e as crianças estavam enchendo os potes de azeite. Só para você entender, o azeite, antigamente, não era como hoje. O azeite servia como moeda, dinheiro, porque o azeite tinha 3 finalidades. O azeite servia para condimento, fazer comida. O azeite servia para remédio. E o azeite servia como aroma, eles faziam perfumes com aroma. Então o azeite era muito caro, tanto que a dívida dessa mulher deveria ser uma dívida muito grande. Por quê? Porque ela encheu os azeites, vendeu, pagou os credores, se você acompanhar o texto, e ainda ela viveu com o resto. A aposentadoria dela estava garantida. Você acha que tinha valor aquilo ali? Tinha muito valor, muito valor. Se um cara chega aqui para você, Júlio, ó, vou te dar o azeite, vende tudo, você não vai precisar trabalhar, vai ter para viver agora até o resto da vida. Quanto você precisaria de dinheiro? Fala assim, básico, ganha um salário base, que é o seu custo de vida, 20 mil reais por mês, quanto daria? Brincadeira. 1 milhão, eu acho que 1 milhão não dá ainda, é pouco. Você é novo ainda, né? 1 milhão acho que é pouco ainda, hein? 1 milhão é pouco ainda, hein? Nós vamos avançar. Então ela, depois entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois fechada a porta sobre si, sobre teus filhos, eles te chegavam as vasilhas e enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma, então o azeite parou. O azeite parou quanto? Quando que o azeite parou? Quando o azeite parou? Irmãos, como que você vem para o culto? Você vem para o culto como? Com a sua xícara cheia ou com a sua xícara vazia? Se ela tivesse trazido as vasilhas cheias, ia caber azeite nas vasilhas? Então, o que determinou o enchimento foi o vazio daquela mulher. Foi o vazio daquela mulher. Presta atenção, irmãos. Muitas vezes, nós não recebemos de Deus, porque nós somos cheios. Somos cheios. E por toda a Bíblia, você vai percorrer, vou falar dos milagres de Jesus. As pessoas que receberam o milagre, foi pessoas que estavam vazias. Por que o novo convertido ele recebe tanto de Deus? Por que o novo convertido ele fica tão efusivo quando ele recebe Jesus? Ele quer pregar o evangelho para todo mundo, sim ou não? Por quê? Porque ele estava vazio. Ele entendeu que ele foi perdoado, amado, que Deus perdoou ele. Ele quer falar desse amor para todo mundo, sim ou não? Mas o tempo vai passando. A vida cristã vai passando o tempo. Aí leio um texto e diz, já conheci esse texto. Já ouvi essa pregação. Já ouvi esse louvor. De novo no culto. A sua expectativa diminui. O que é expectativa? Expectativa é um desejo e uma fé, uma certeza que algo vai se manifestar. Que algo vai acontecer. Sim ou não? Você vem para o culto com a sua vasilha como? Cheia ou vazia? Se você vier com a sua vasilha cheia, é impossível você experimentar o milagre. Impossível. Impossível. Agora, se você vier com o seu coração vazio, assim, hoje no culto vai acontecer algo poderoso. Quantos vieram nessa noite aqui hoje querendo receber algo de Deus? Não tem uma fórmula mágica para o milagre, mas Jesus dá alguns caminhos, dá alguns sinais que pessoas que receberam o milagre, quais foram as posturas dele, querido. Amém? Abra lá a sua Bíblia, eu quero contar 4 exemplos
de pessoas que receberam os milagres. E qual foram a atitude dessas pessoas? Não importa o que você veio receber aqui hoje. Não importa qual área da sua vida tem que ser tocada por Deus. Se você crê de todo o seu coração, Deus pode tocar a sua vida hoje em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Vamos ler o texto lá de Mateus capítulo 12, verso 9. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 12, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles. E eis que estava ali um homem, que tinha uma das mãos atrofiadas, ou mão ressequidas. Presta atenção. A Bíblia diz que tinha um homem que tinha uma das mãos. Então, quantas mãos eram ressequidas? E a Bíblia continua. E eles, para poderem acusar a Jesus, interrogaram, dizendo: é lícito curar aos sábados? E eles lhe disseram: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, em um sábado cair uma cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é lícito saber bem o sábado. Então disse ao homem: estende a sua mão. Aí o homem está diante de Jesus. Estende a sua mão. Ele a estendeu. Jesus falou: estende a sua mão, não as suas mãos. E ele a estendeu. Presta atenção, você sabe que tem um problema muito sério. As pessoas que têm uma deformidade física, ou ela manca, ou ela tem algum defeito, um dedo faltando. Eu tenho um amigo que ele falta um dedo, ele sempre dá a mão com a outra mão que não tem dedo. Porque eles têm a tendência de esconder a deformidade. Isso é do ser humano. Você não quer mostrar, por exemplo, eu tenho o meu pé defeituoso, meu pé é feio pra caramba. Dificilmente você vai ver eu de chinelo. Dificilmente. Você deve estar pensando: é mesmo, nunca vi o pastor de chinelo. Pra você ver, pra você ter noção, eu vou pra praia de sapato. Brincadeira. Não chega a tanta neurose. Mas quando eu vou pra praia, eu passo no podólogo para dar um talento no mal acabado. Presta atenção que eu vou te falar. As pessoas não mostram. Agora, quando Jesus falou para ele assim: estende a tua mão. Que mão que ele mostrou para Jesus? Que mão? Pergunta para a pessoa do seu lado. Faz aí, compartilha com ele. Que mão que você acha? Aquele homem andava assim, ó. Que mão que você acha que ele mostrou para Jesus? Quem acha que foi a mão boa? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Quem acha que foi a mão ruim? Levanta a mão. E quem se acha que ele não tinha nenhuma das mãos, que não levantou a mão, que se acha que não tinha nenhuma das mãos? Vai, irmão, se expõe aí. Você está percebendo como o ser humano não gosta de mostrar o seu vazio? Você não levanta a mão que você está com medo de errar. Quem acha que foi a mão boa? Levanta a mão. Bem alto. Quem acha que foi a mão ruim? Levanta a mão. Aí, agora os irmãos se exporam. E quem não levantou a mão ainda, não vai ser curado por Jesus hoje. Quem não levantou a mão é que não tem mão? Presta atenção. Jesus chegou diante daquele homem, e a postura daquele homem, uma das coisas, uma das chaves, uma das atitudes que você recebe o milagre de Deus, presta atenção, irmãos, eu vou te falar, é quando você não tem vergonha, quando você não encobre, e quando você chega diante de Jesus, sem vergonha. Não é sem vergonha de sem vergonha, é de que não obter vergonha. E mostra a sua falha para Jesus. Mostra a sua imperfeição para Jesus. Nós chegamos no culto, você pergunta para o irmão: e aí, irmão, tudo bem? Você abraça ele, tudo bem? O que seu irmão responde? Você está em frangalho, você está mal para caramba, você brigou com o marido, você está sendo despejado, você está triste, você está mal espiritualmente, você está cansado. O que você fala? Por que você fala: está tudo bem? Porque você quer mostrar a mão boa. Você não mostra a sua mão ruim. Você pode estar em frangalhos, mal na célula. Quando o cara fala: e aí, vamos fazer edificação. Aí que você fala: a gente, nós, conhece um amigo.
Eu assisto aquele programa de vez em quando, Altas Horas, aí vai aquela mulher, Laura Miller, que fala de sexo, né? Aí de vez em quando eu fico escutando, né? Nunca é difícil, nunca é muito para ficar aprendendo também. A gente é perito no assunto, mas... E eu fico percebendo quando as pessoas, principalmente os jovens, vão fazer pergunta. O que eles fazem? Tem um amigo meu... Qualquer dia que eu for lá, Rodrigo, eu falo assim, ô Laura, tem um amigo meu chamado Rodrigo, ele está com uma dúvida. Ou eu posso falar assim, o Fábio, meu amigo lá, o Silas, meu amigo, ele está com uma dúvida lá. Ele quer saber que idade. Aí você fala. Mas no fundo, esse negócio de amiga conversa. É que as pessoas querem falar dela. Mas o ser humano tem um problema sério. Qual que é o problema? Nós sempre queremos mostrar que nós estamos bem. Sempre queremos mostrar os nossos pontos positivos. Sempre queremos mostrar as nossas qualidades, porque o mundo te criou assim, me criou assim. O mundo, para você ser promovido, você tem que ser bom. Amém? Amém? Para você arrumar uma namoradinha boa, uma menininha razoável, aí fora você tem que comprar um carro. Amém? Você não precisa ser bonito, você precisa ter carro bonito. Amém? É verdade isso que eu estou falando? Faz sentido? Então nós fomos criados nesse mundo meritocrata. Você trabalha, você ganha R$1.000, você compra um tênis de R$500 para mostrar para os outros o que você não pode com o dinheiro que você não tem, só para você mostrar uma persona que você não é. Amém? O mundo é assim. E aí você faz coisas que você não pode, se endivida, fica pendurado para você mostrar uma coisa para os outros, porque você quer mostrar uma coisa que você não é. Que você não é. Presta atenção que eu vou te falar. Mas muitas pessoas querem receber o milagre de Deus, querem receber algo de Deus. Quantos querem receber algo de Deus aqui? Mas Deus não está nem aí. Deus não quer nem saber do seu dom, do seu talento, do seu dinheiro, das suas qualidades. Deus quer saber das suas imperfeições. Fala para o seu irmão, qual foi a última vez que você mostrou a mão ressequida? Que era da sua vida que é ressequida, que precisa de um milagre, de um toque de Deus? O que você precisa? Qual era da sua vida que você precisa de um toque de Deus? Talvez você não está num casamento ruim, todas as vezes você vai lá deitar com seu marido, é uma luta para você, você precisa ser transformada nessa área. É essa área que você precisa ser tocada por Deus. Talvez você está a vida servindo a Deus muitos anos, numa pindaíba desgraçada financeira, você não tem provado o melhor dessa terra, e você precisa ser tocada nessa área. Mas você não mostra a sua parte ressequida. Você não mostra a sua parte frágil. Porque no mundo é um mundo de disputa meritocrata. E aí você acha que vai receber o milagre de Deus mostrando as suas qualidades, o seu defeito, o quão bom você é, quão maravilhoso você é, como você fala bem. Mas se eu dizer algo para você, Deus, isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é um coração simples, falar assim, Senhor, me ajuda. Agora eu vou dar a resposta, qual mão aquele homem deu? Aquele homem deu. Quando Jesus falou, estende a sua mão. Aquele homem estendeu a mão ressequida. Se ele tivesse estendido a mão boa, quantos acham aqui que ele ia receber o milagre? Porque ele estendeu a mão defeituosa, Deus curou ele. Quantas vezes Deus quer ver a sua mão ressequida, mas você quer mostrar a sua mão boa para Deus? Primeira atitude para nós recebermos o milagre. Nós temos mostrado nossas partes frágeis para Deus. É isso que toca o coração de Deus. Se você quer receber o milagre, como aquele homem, mostra o que é ressequido. O que está ressequido na sua vida, meu irmão? O que você precisa do toque de Deus? Não fique com vergonha, chega no culto. Eu quero receber de Deus. Erga suas mãos, chora, clama, luta para a tua família. Não fique perguntando, não fique com vergonha de quem está do lado, quem está no outro. Quem está atrás, quem está na frente. Não importa o que o outro vai achar. Não importa o que o outro vai pensar. Importa que você quer o milagre de Deus. Quantos precisam ser tocados por Jesus? Diga glória a Deus, querido. Amém? As suas forças não atraem o coração de Deus. Segundo exemplo que eu quero dar
é o cego Bartimeu. Lá em Mateus capítulo 20, verso 29, a Bíblia diz assim: saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, e eis que 2 cegos, sentados junto no caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão os repreendeu para que se calassem. Eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, parado, chamou-lhe e perguntou: que quereis que vos faça? Jesus tinha um senso de humor maravilhoso, né? O camarada é cego, tem 2 cegos lá. Não, Jesus tem senso de humor. Jesus era um brincalhão. Por isso que crente não pode ser ranzinza, crente tem que ser feliz. O camarada está clamando, o camarada é cego. Ele chama Jesus, Jesus chega até o cara e Jesus pergunta: o que quer que te faça? Jesus não é engraçado? Por que Jesus pergunta? Porque tem gente cega que não quer enxergar. Tem gente que quer continuar na cegueira. Aqueles homens eram cegos, mas eles não eram surdos. Eles escutaram. Alguém falou: Jesus vai passar. Jesus vai vir. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está escutando que eu falei para você que você precisa ir no encontro. E talvez você precise ir no encontro. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar. Sabe por que eles começaram a gritar? Eles estavam numa avenida. E talvez poderia ser a única oportunidade da vida deles. Eu me lembro, logo quando eu comecei minha carreira de pastor, estava pregando, aí os irmãozinhos, cheios de fé. Irmãozinho chegou: pastor, o senhor é homem de Deus. Primeiro ano, homem de pastor. Trouxe um amigo para você orar, pastor, estou com tanta fé, novo convertido é uma benção. Aí ele trouxe um ceguinho. Eu começando minha... Eu falei: irmão, é cego desde quanto tempo? Não, pastor, eu sou desde nascença. Ele tirou o óculos, sabe como os olhos já estão? Aí eu falei: meu Deus e meu Pai, deixa eu determinar agora. Eu falei: o que eu faço, Jesus? Eu faço, Jesus. Quase eu chamei os diáconos para orar. Diáconos, vem aqui para orar. Aí eu orei com fé: Deus. Chamei os anjos, Miguel. Só não chamei Moisés, chamei Davi, porque não pode ressuscitar dos mortos, mas chamei: Deus, me ajuda agora. E aquele jovem: pastor, eu creio que algo vai acontecer hoje. Orei por ele, eu falei: Deus, me ajuda a ter a fé desse irmão. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Aí você começa aí eu determino agora. Aí você cita texto. Eu determino agora. Sabe o que aconteceu, irmãos? Orei para aquele homem. Aquele homem foi embora falando e ouvindo. Mas ele continuou cego. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele foi embora. Aquele homem foi embora do mesmo jeito que ele entrou, falando e ouvindo. Eu fico pensando, irmãos. Eu falei: eu sou um pastor vagabundo mesmo, miserável. Quase eu falei: irmão, você tem que orar, você está com mais fé que eu. Não, irmão, você sabe o que é isso? O camarada tira o óculos. Você sabe que quem nasce cego muitos anos depois, a vista dele parece que atrofia. Quando eu olhei para aquilo, eu falei: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Você já se deparou com uma situação dessa? Mas eu vi o irmão, eu falei: se eu não oro, eu frustro o irmão. Se eu oro e o cego não é curado, eu frustro o cego. E se eu oro e não acontece nada, quem frustra sou eu. Eu falei: mas nesse jogo é melhor eu perder do que todo mundo perder. Eu orei lá, determinei, nada aconteceu. Eu tive uma experiência também, que uma pessoa morreu, eu cheguei lá para orar por ela. Eu cheguei e ela estava na hora, morta. E aí eu falei: vai ressuscitar agora. Todo mundo saiu, falei para o cara: eu posso orar para o cara do bombeiro? Ele falou: pode. Cheguei no peito lá, falei assim: cara, levanta, mano. Você não tem noção que vai acontecer aqui se você levantar. Só eu na sala. Levanta em nome de Jesus, me ajuda aí, mano. Aí não funcionou.
Mas eu já tinha ouvido algum pastor, falou que soprou, deu fôlego, ele levantou. Aí eu olhei, se tinha alguém do lado olhando, comecei a soprar. Vai, levanta, mano. Meu irmão, você não sabe o que aconteceu. À noite a gente estava no velório dele, nada. Sabe o que aconteceu? Nada. Com ele nada, mas comigo aconteceu. Deus me deu ousadia. Eu não vi ainda, mas vai chegar um dia que nós vamos ver em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, querida? Mas pelo menos eu tenho experiência para contar, você não tem. Aquele cego, o que eles fizeram para receber o milagre? Eles começaram a gritar, os discípulos falaram assim, para de gritar, cala a boca. Ele falou, o quê? Cala a boca nada, começaram a gritar mais alto, é isso que a Bíblia fala. Outra atitude para você receber o milagre, não ligue para a sua reputação. Muitos crentes não pregam o evangelho, vocês estão preocupados com a sua reputação. O que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão fazer? E se não acontecer nada? E se eu fizer apelo às pessoas me repreenderem? Vão te repreender, não vão te aceitar, agora vão me inverter. E se o morto ressuscitasse? E se o cego enxergasse? E se pregar o evangelho na sua escola, as pessoas se converterem? Se não acontecer nada, não aconteceu. Mas sabe por que muitas pessoas não são um instrumento de manifestação do poder de Deus? Porque estão ligando para a sua reputação, que os outros vão achar. Sabe por que aqueles cegos eles enxergaram e foram curados, receberam o milagre daí? Porque eles não ligaram para a reputação. Eles começaram a gritar, filho de Davi, filho de Davi. Os discípulos falaram para ele assim, fala mais baixo. Sabe o que ele falou? Mais alto. A Bíblia fala que eles falaram mais alto, começaram a gritar, que nem sua mulher quando está discutindo com você, marido, e você não quer escutar ela, e fica calada, ela faz o quê? Grita mais alto. Eu tenho uma mãe, minha mãe era cantora de coral. Ela gritava, irmãos, gritava e tinha uma mira, nós éramos família black, né? Hoje vocês estão bem, as negadas estão bem hoje. Porque tem trança, agora é moda ficar com o cabelo grande, tem chapinha, tem um monte de coisa. Mas na época era duro, irmãos. Tinha uma escova de madeira. A minha irmã sofria, porque o cabelo era duro, minha mãe esticava aqui, ó, que parecia que ela tinha feito botox. Minha mãe puxava tanto o cabelo que o pé levantava assim, ó. Aí a gente não escutava, ela chamava a gente, nós não escutávamos. Ela começava a gritar até a gente escutar. Presta atenção, irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou muito em velório, faço casamento, mas eu vou em velório. Eu faço questão de ir, que é um momento de dor, e eu me compadeço da dor dos outros. O ano passado eu fui no velório de um jovem, 20 anos. Foi roubar na moto, ele estava de passageiro, duplinha, fugindo da polícia, a polícia deu um tiro e matou ele. Eu fui naquele velório, irmãos, eu chorei de compaixão, não conhecia, era um amigo do amigo que frequentava a igreja aqui, falou que precisava fazer o culto fúnebre, eu fui lá fazer. Eu cheguei lá, a mãe estava num estado de desespero, ela batia assim, ó, no filho. Deus, por que você tirou meu filho? E chorando, descabelado, acho que ela estava uns 2 dias sem dormir. Sabe quando a pessoa está num estado assim, deplorável, as lágrimas misturavam com as secreções do nariz, e ela gritava, batia. Você acha que essa mãe, ela estava preocupada com que os outros estavam pensando dela? Por que a pessoa não está nem ligando com os outros? O estado de desespero dela. Você acha que ela está ligando para a reputação dela? Você acha? O filho dela tinha morrido. Mas você talvez está aqui, você é mãe. Seu filho está vivo ainda, mas ele está em caminhos tortos. Antes de você chorar desse jeito no caixão, por que você não começa a orar desse jeito enquanto ele está vivo? Você não começa a chorar enquanto está vivo. Minha mulher é uma mãe boa, essa é porreta, ela não desiste. Eu falei assim, ó, eu não queria ter teu filho não, porque acaba da peste. Mas essa aqui é mãe boa. Eu louvo a Deus pela minha mãe. Quando nós estávamos com os miliantes, ela chegava, vem, pode entrar. Quando você é jovem, você não suporta. Mas muitos amigos meus
estão na droga, sei lá onde estão outros. Mas muitas vezes é o desespero de uma mãe que salva uma família e um filho. Aquele cego encontrou um milagre, porque ele não ligou para a reputação. Às vezes você vem para o culto, você precisa de um milagre, mas você tem até vergonha de orar, porque o outro está vendo. Grita, precisa gritar, grita. Precisa correr, corre. Precisa espernear, cair no chão, rolar, rola. Mas não ligue para a reputação. Se aqueles cegos tivessem ligado para a reputação, eles não tinham recebido de Deus. Muitas pessoas não recebem algo do céu, porque querem preservar uma suposta reputação. Como que Deus não soubesse as suas necessidades. Mas Deus sabe. Mas o que Deus quer é se você sabe que Ele é um Deus que faz milagre. Fala para o seu irmão assim, Deus faz milagre ainda, filha. Deus quer fazer você enxergar em nome de Jesus. O outro milagre que eu quero exemplificar aqui, primeiro foi a vergonha que te impede, segundo a reputação, o terceiro, a mulher cananeia. Lá em Mateus capítulo 15, verso 21 fala: ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia não se dava com os judeus, provindo daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que a minha filha está horrivelmente demoniada. Irmãos, quantos têm filhos aqui, filhas? Já precisa chegar na sua casa, seu filho no sofá. Não, é uma situação assim, angustiante. Sim ou não? Imagine, Sérgio, você chega em casa. Não, pensa, você tem que tentar entrar na Bíblia para você entender o desespero da mulher. Louco, né? Uma situação doida. E aí fala: eis que uma mulher tinha uma filha endemoniada, contudo, ele não lhe respondeu a palavra. Chegando-se, pois, ele e os seus discípulos rogavam, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Então, Jesus está andando rumo a Cananéia e aquela mulher atrás. Jesus, me escuta, Jesus. Jesus, me escuta. Jesus, me escuta. Tipo quando você briga com a tua mulher fica atrás de você. Jesus, me escuta. Aquela mulher atrás, oportunando Jesus. Então, veio ela adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos, lança-nos aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na sua mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, Jesus está comendo com os discípulos. E Jesus faz uma alegoria: não é bom que o pão é dos filhos. Por que Jesus fala isso? Você precisa entender o texto. Aquela mulher era cananeia, era cananeu, ela era inimiga, eles eram inimigos, o judeu e o cananeu, porque o cananeu era um povo misturado, e o judeu era um povo muito separatista, muito exclusivista. Então, você tinha que ser judeu por a raça. Então eles não se misturavam, o judeu não poderia se misturar com o cananeu. Jesus era um judeu, os discípulos eram judeus. Então aquela mulher chega diante de Jesus, e Jesus fala o quê? A bênção é para os filhos. Para quem que era? Quem que eram os filhos? Os judeus. Ela fala: Senhor, socorre-me. Jesus fala assim: ó, pensando bem, quem tem cachorro aqui? Quando você está comendo, seu cachorro fica onde? Na beira da mesa, comendo as migalhas, sim ou não? Sim ou não? Jesus fala assim: ó, da mesa você não pode comer, que você não tem direito. Mas vou falar algo para você. Fica aqui, que se comer ou cair alguma migalha, talvez possa fazer efeito para você. Jesus chamou aquela mulher do quê? De cachorra. Se você liga para mim e eu te chamo de cachorra, o que você faria? Você sairia da igreja, sim ou não? Mas aquela mulher, outra chave que libera o milagre, ela abriu mão do orgulho. Ela não quis nem saber do orgulho. Chama o que você quiser. Se a migalha faz a minha vida ser curada, eu estou aqui para ser curado. O orgulho impede você de receber as coisas de Deus. Por quê? Porque o orgulho, todo orgulhoso, ele é independente de Deus. Ele não depende de Deus. Ele não depende das pessoas. Ele não depende da igreja. Ele fala: não depende de igreja. Não depende de ninguém.
O orgulhoso ele não consegue receber as coisas do céu. Por quê? Porque ele impede e bloqueia, querido. Aquela mulher se humilhou, querido. Mas há uma promessa para quem é humilhado. Às vezes os irmãos falam, os líderes de cela vêm, pastor, estão falando mal de mim. E eu escutei uma definição muito legal de um pastor auxiliar chegou, pastor presidente, é o seguinte, o povo está falando mal de mim, eu estou mal, não é verdade o que eles estão falando. Aí ele falando para o pastor, e ele achando que o pastor tinha se compadecido dele. E o pastor falou assim para ele, eles nem conhecem você, se eles conhecessem, eles iriam falar muito mais. Eu fico pensando, quantos irmãos querem servir a Deus, querem liderar na casa de Deus, mas cheio de orgulho, ninguém pode falar nada de você. Que falem de você, filho, pelo menos alguém está lembrando de você. Deixa falar. Põe seu orgulho de lado. Põe a sua reputação de lado. Às vezes nós ficamos muito preocupados com a nossa reputação. Outro dia um irmão chegou para mim, quem aquele líder pensa que é, para falar assim de mim? Eu falei, ele não é nada e você também não é nada, ninguém é nada. 0 vezes 0 é 0, essa matemática deu 0, porque você não é nada, ele não é nada. Nem meu pai fala assim comigo. Já falou isso para alguém já? Quem você pensa que é para falar assim comigo? Eu sei que você é um merda, filha. Isso é. Cheio de orgulho. E quando começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, o pobre quando começa a ganhar dinheiro, fica um nojo. Rico metido, beleza, porque é rico. Mas pobre metido é demais, né, irmão? Não como nesse restaurante. Meu irmão, eu sou missionário, como qualquer coisa. Como? Não tomo café na padaria do Colorado. Outro dia eu estou lá batendo uma sopa aqui no Colorado, sopona, velho. Liguei para minha esposa, e aí, estou tomando uma sopa. Ela, é muito oleosa essa sopa. Não, irmã, vou para a África, vou comer. Sou missionário. Quando a nossa igreja começou, nós fazíamos muito visita nas casas, hoje menos, porque acaba que não tendo tempo. Aí um dia eu fui na casa do irmão, falei, pastor, vem aqui na minha casa. Fui lá, coloquei o GPS, falei, rapaz, minha casa não chega. Fui entrando nas ruas, as ruas ficando menor. Porque você sabe, as ruas maiores, cada vez maiores, está no bairro legal. Quando o menor é pior. E tem lugar que não passa nem carro, a rua passava avenida. Podia entrar carro. Depois era viela. E depois virou, aí tinha que parar o carro e ir de a pé. Eu falei, rapaz, o negócio não chegava. Cheguei lá, o cara morava no barraco. Favelona, comunidade braba. E aí os irmãos simples fizeram um banquete para nós. Vamos comer? Eu falei, vamos comer aonde? Não, vamos comer. Eu pensei, vou chamar a gente para a sala, né? Não tinha sala. Sentamos na cama dele. Aí eu pisei assim no pé da minha esposa, assim. Nós vamos comer. Vamos comer. Come, amor. É uma delícia. O que, irmãos? Paulo falou o quê? Sei viver na abundância, sei viver na dificuldade. Eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Amém? Um dos critérios para você receber de Deus, por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Por que é o pobre? Pobre é aquele que nunca tem nada, sempre tem algo. Tudo que você der, ele recebe. Roupa furada, sapato velho, ele recebe. Porque o pobre, ele sempre está na carência, na escassez. Por que Jesus falou? Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre, você tem que ser pobre. Veja pobre na festa se diverte pra caramba, mano. O buffet vai passa com a bandeja de coxinha, o que pobre faz? Pobre pega 2 copos, lota, velho, põe nos bolsos. Fala o seguinte, por quê? Porque é a oportunidade dele, porque talvez não vai passar de novo, ele vai, mas estou garantido. Agora, o que faz o pobre com o espírito de rico? Ele não levanta da mesa, ele não quer ir lá pegar do garçom. Aí o garçom levanta a mesa porque está servindo ali, que os irmãos são os terroristas, porque os fominhas só sentam perto da mesa da onde o garçom sai. O garçom sai, os caras estão lá, mano, vai, passa a bandeja. Vai, rapá. Aí o que acontece? O garçom tem que levantar para servir o pessoal do fundo. O pobre, sabe o que ele faz? O garçom está assim, ele pula para pegar. Não, coisa assim. Eu falo assim, esses irmãos são corajosos.
Agora, o que tem espírito rico, acabou a festa, ele vai para casa quê? Tem que pedir pizza. Vai comer miojo, porque tem espírito de rico. Agora o pobre acabou a festa e fala, isso que é festa. Rapaz, comi demais. E ele fala assim, não pode levar um pedacinho de bolo para minha esposa? Ela não veio hoje. Ele não está nem aí com a reputação dele. Mas deixa eu falar algo. Entenda bem, quando eu falo pobre aqui não é dinheiro, é espírito. É pobre de espírito, não é condição financeira. Amém? Vai que tem algum aí que mimimi, que já daqui a pouco... É condição financeira. Se você vier no culto com espírito de rico, você não recebe. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito. Vai na cela, seu líder é simples, mas quem é pobre sempre recebe. Outro dia o irmão falou, nossa pastor, o culto foi ruim. Eu falei, mas foi tudo ruim. Eu falei, pastor, foi tudo ruim. Mas nem a Bíblia estava boa, que ele leu. Amém? Nem o culto é ruim 100%. Amém? Na leitura da palavra, Deus já fala com você. Mas aquela mulher, ela não ligou para a reputação. Quantas vezes, irmãos? Já aconteceu comigo. Você chega aqui com a sua taça cheia e é incapaz de receber alguma coisa. Sabe quem recebe? Recebe quem tem fome. Recebe quem tem sede. Quem vem para o culto, que antes de vir para o culto come uma feijoada, chega sem fome no culto. Você quer Deus fazer coisas maravilhosas na nossa reunião? É quando você chega com fome. Deus vai fazer, não veja a hora. Deus vai se tocar, Deus vai se manifestar. Eu sei que Deus vai passar, Jesus vai passar. E eu vou ser tocado, inspirado, motivado. Deus vai tocar, eu vou receber uma energia para viver minha semana toda. O culto de domingo você tem que sair energizado, irmãos. Cheio de fé no seu coração. Porque é a bateria, porque nós vamos se reunir só no outro domingo. Amém, irmãos? Falar para o seu irmão, deixe de lado sua reputação, irmãos. Joga sua reputação no lixo. Fala para ele, sacode ele aí. Fala assim, irmão, joga sua reputação no lixo. Que se lasque sua reputação. Que se lasque que os outros acham. Nós queremos é Deus, amém, querido? Fala para o seu irmão, eu quero é Deus. Eu quero receber as coisas de Deus. Eu quero novas experiências. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero tocar o Senhor. Não quero nem saber que os outros vão achar. Eu quero é Deus. Amém? Se só tem uma migalha, eu vou vir aqui receber a migalha. Mas se a migalha libera a minha filha, liberta a minha filha, eu vim aqui hoje, eu vou comer a migalha para ser recebido em nome de Jesus. Amém? Os irmãos do louvor do teclado podem subir. E a última que eu mais gosto. Esse milagre é o que eu mais gosto. Primeiras atitudes, vergonha. Depois, orgulho. Depois, reputação, que te impede de você receber. Mas, em Lucas capítulo 8, verso 43, irmãos. Fala um texto maravilhoso. A Bíblia diz assim: e certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos. Quantos anos tinha essa mulher hemorragia? E gastara com os médicos todo o seu dinheiro, todos os seus haveres para ser curada. Então ela tinha 12 anos e ela tinha gastado todo o seu dinheiro. Para a Bíblia falar que ela tinha gastado tudo, aquela mulher era rica. Tinha gastado tudo. Tudo. E aí a Bíblia diz, chegando por detrás, tocou na orla do manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus, quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Eu acho que deveria ser muito legal ficar caminhar com Jesus, mano. Está todo mundo tocando Jesus, Jesus fala, peraí, alguém me tocou. Se você tivesse lá, você ia falar, Jesus, isso é engraçado. Para, mano. Todo mundo está te tocando, mestre. E aí ele fala, mas disse, alguém me tocou, pois de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher, que não passara despercebida, aproximou-se tremendo. Prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque ele havia tocado e como fora imediatamente curada, e disse, filha, a tua fé te salvou. Muitas vezes, nós não recebemos as coisas de Deus porque nós temos uma mente natural. Você sabe que na África, eu estava lendo um livro da Ed Becker. Ed Becker é uma missionária da África. O ministério dela já teve mais de 100 ressurreições.
100 ressurreições, irmãos. E um dia ela estava pregando para um grupo de pastores e falou assim, os pastores falaram assim: Eide, eu tenho misericórdia de você, eu tenho dó de você. Pregar na África é tão difícil, não tem dinheiro, as pessoas são tão pobres. Ela falou: sabe o que? Eu tenho, na verdade, é dó de vocês, pastores do Ocidente. Porque aqui as pessoas ficam doentes, nem sequer elas oram pelos filhos. Nem sequer ora. Porque as pessoas têm os hospitais, têm dinheiro para comprar remédio. Aqui na África tem um único remédio: Jesus. Não tem médico, não tem dinheiro, não tem remédio. Então as pessoas vêm no culto e trazem seus filhos mortos no culto para mim orar. Dezenas de crianças nós ressuscitamos já. Seu filho está com gripe, nem orar você ora. Sabe por quê? Porque você tem convênio. Você vai na farmácia do Zé e dá um Tilenol para ele. Se você quer curar com coisas naturais, você pode. Mas aquela mulher, ela foi em todos os especialistas, gastou tudo. Quando ela acabou tudo, cessou tudo, aí ela foi procurar Jesus. Sabe por que às vezes nós não recebemos as coisas de Deus? Porque nós temos a mente natural. Nós achamos que o nosso dinheiro, irmãos, você pode ter o dinheiro que for. Eu vi uma testemunha, eu vi uma entrevista do cara da Apple, Steve Jobs. Antes de morrer, ele tinha câncer no pâncreas. Pior lugar para ter câncer é pâncreas, sabia disso? Pior lugar do corpo. E ele disse: eu trocaria a minha empresa, a Apple, todo o dinheiro do mundo para um pâncreas novo. Só para você ter noção a grandeza da Apple. A Apple, se juntar todas as empresas do Brasil, não é mais do que a Apple. Um dia de faturamento nas bolsas de valores da Apple, um dia de faturamento das bolsas de valores da Apple, representa todas as empresas no Brasil, na bolsa de valores do Brasil, durante 90 dias. Esse camarada tinha dinheiro, gente. Sabe o que ele disse antes de morrer? Eu trocaria todo o dinheiro do mundo com um pâncreas novo. Muitas vezes nós queremos recorrer às coisas naturais. Muitas vezes nós queremos recorrer ao nosso intelecto. Mas presta atenção, aquela mulher, quando acabou tudo, se esvaziou de tudo, do dinheiro, do saldo bancário, a única coisa que ela tinha, qual que era a única esperança dela? Deus. Quando alguém chega diante de Deus, no culto, numa reunião, totalmente vazia, quando você fala, Deus ouve diferente o seu clamor. Qual que é o toque de Deus hoje? Jesus estava fisicamente na terra naquela época, mas hoje nós tocamos a Deus com o nosso clamor, filho. Há duas orações, parecem ser iguais, mas não são iguais. A oração do desespero toca o coração de Deus, filho. Toca Jesus. E aquela mulher foi curada imediatamente quando ela abriu mão das coisas naturais. Fique de pé no seu lugar.